She's a bronze medalist at the 2024 Paris Olympic Games. She is currently playing in China, in Shanghai. A Thay, ela tem mania de falar assim, ela fala o que ela quer falar e depois ela pergunta como que fala aquilo, só que ela já falou. Então ela fala, Teacher, I went to Disney. Peraí, como é que fala? Eu fui pra Disney? Dani, sorry, no, jet lag, inventando umas palavras. Tava morta. Ele, não, tudo bem, sem problema. Eu falei, meu Deus, Tainara, você não sabia nem o que o cara tava falando. E você falando, yes, ok, yes, aham. No começo eu fiquei um pouco meio, será que vai rolar? Mas também pedi pro repórter ser tranquilo, né? Porque eu falei, eu falo pouco. No meio, quase buguei. Foi uma ótima entrevista. Foi muito bom mesmo. Eu amei. Eu amei, assim. Se eu pudesse, eu jogava aqui minha vida inteira, tranquilamente. Eu me identifiquei muito com o lugar, com as Você gostou muito da pessoas. cidade? Eu me identifiquei muito em questão de jogo, né? Porque eu jogo arriscando o tempo inteiro. Quando meu técnico fala, segue seu coração, é só o que você quer escutar, né? Olá, pessoal. Vamos começar o segundo episódio do English for Volleycast. Eu sou a teacher Natália. E nesse podcast eu vou entrevistar meus alunos e vamos falar da sua experiência com inglês e voleibol. E hoje a nossa convidada é medalhista olímpica, está na China, Tainara Santos. Bem-vinda, Thay. Oi, teacher, muito obrigada. Eu que Estou muito agradeço. feliz de participar desse novo quadro, né? Aham. Do seu projeto, que realmente é um projeto com a gente, porque minha filha, você tem que ter paciência com nós. É nada, é uma delícia, eu adoro. Paciência que me sobra demais. Eu tô adorando. Ó, preparei uma apresentação para fazer sobre você em inglês. Só para dar uma palhinha. Eu vou te apresentar, tá? Bora. Tá. She's a bronze medalist at the 2024 Paris Olympic Games. She is currently playing in China, in Shanghai. By the way, she just won the semifinals and it's about to play the final match with the chance to become the champion of the championship in China. She is a big fan of Toy Story, the movie, and recently visited Disney in Shanghai. O Yes. que faltou? Ah, faltou umas coisas. She loves cooking. She's missing Yes, she Brazil. loves. You put I love you, horse? No, não coloquei. She loves horses. This Yes. is important. Yeah. Oh, And I sempre. love my Ah, dogs. your dogs, ok. Sempre tá de maquiagem bonita, maravilhosa pro jogo, adoro. Ah, inclusive, Sim. adorei sua última maquiagem que você fez. Não, a última da última, que você fez um delineado um pouco prata. O que foi? É branco com azul. Ah, branco com azul. Nossa, enxerguei bem no YouTube, obrigada. Ai, tá. Vamos lá, vamos falar da sua experiência com o inglês, agora que você tá na China, a partir de voltar para o Brasil. Eu queria começar com uma coisa que eu acho super legal sobre você, tá? E que você me contou. Antes de você fazer a aula comigo, você fazia aula com outro professor, que foi uma experiência super boa para você. Mas eu lembro que você falou que você fazia aula por ligação de só de voz, sem Aham. vídeo. E aí Sim. depois, o que que aconteceu? Que você quis trocar? Eu lembro que o que é importante aqui pra mim é que você passou de um passinho de cada vez. Primeiro era por vídeo, ou por áudio, porque você tinha vergonha. E aí depois você teve Sim. coragem de fazer por vídeo. É, porque eu acho que é até uma tecla que eu bato muito com o Lucas, meu marido, que se a gente ficar só nessa conversação, eu não acho ruim, tá? Pra quem, assim, igual Uhum. eu comecei, eu tinha muito receio, assim, de falar, então acho que foi realmente eu vou dizer Um assim, uma passinho. perca de vergonha durante. É, Isso. exatamente. Uhum. Então, assim, eu acho que é importante, eu acho espaço para quem é tímido, assim, no começo tem vergonha mesmo de falar, mas depois eu acho que é muito importante também, mesmo com vergonha, a gente se abrir, porque você não vai, na vida, você não vai falar assim por ligação com as pessoas, né? Quando você vai É, para fora, alguma coisa, você vai ter que falar olhando para a pessoa, e essa é a parte mais difícil, porque querendo ou não, é uma pressão, né? Porque é. você, tipo, cara, a pessoa tá me olhando, eu não posso
Não é que você não pode errar, mas você tenta falar o mais certo possível. Aí é mais complicado, mas foi assim, a melhor coisa que eu fiz pelo fato de conseguir ser mais cara de pau, assim, vou dizer. Uhum, Tipo, conseguir me abrir mais, uhum, errar, tá bom. Tipo, não é minha língua, eu tô tentando aqui. Então, acho exatamente. que foi muito importante. Legal. É, isso é muito legal. Tem muita gente que tem muita vergonha, é natural, né? E aí você tomou você fez um passinho de cada vez, né? Você começou com essas aulas e depois você criou coragem para fazer aula por videochamada, enfim. Então eu acho legal essa história. E como que era o seu inglês antes de você começar as aulas? Com você? É. Ah, eu já tinha uma base, né? Eu fiz, Uhum, acho que um bom tempo com o meu antigo professor, uhum, mas eu sabia coisas mais tipo, do mundo mais tradicional, assim, né? Uma uhum, coisa mais do mundo tradicional mesmo, não assim tão focada na minha profissão, que é uma coisa que eu uso diariamente. Então, sim. é, em questão do vôlei, eu era muito leiga, assim, da Uhum, comunicação mesmo, de saber. uhum, E eu tinha uma base, assim, mas ainda eu tava meio que caminhando, sabe? Tipo, por aham, mais que às vezes eu viajasse com a seleção, enfim, eu era muito tímida para poder falar, enfim, tipo, uhum, eu entendia, mas eu falava, será que é isso? Tipo, aham, será que, né? Sempre aquele sentimento da dúvida, né? Mas em questão do inglês, assim, eu era bem leiga, não sabia, na questão do uhum. vôlei, né? Desculpa, Do vôlei. bem, não É, sabia mesmo, assim, muita coisa. eu lembro que quando você começou a estudar comigo, você já tinha uma base legal ali dos verbos, algumas coisinhas, e Aham, aí a gente também começou a trabalhar sobre o vôlei. Uhum. E sim. quais foram os maiores desafios que você enfrentou para aprender inglês? Tá, e primeiro foi o primeiro passo vencido foi a vergonha lá de mudar para fazer aula por vídeo. E depois, foram os outros desafios? Apesar de que não teve muito tempo, a gente começou a fazer aula com você nas Olimpíadas, É, foi né? basicamente isso, nas A gente, Olimpíadas. exatamente isso. A gente começou a fazer aula com você nas Olimpíadas. Você já É, sabia, né, que ia para a China nessa época? já, Será? eu sabia. Já sabia. Então foi uma mudança para também você enfrentar essa nova Exato. temporada, né? Aham. Aham. Eu acho que o maior desafio para usar o inglês é isso, né? É, sim. Da vida, assim, com o inglês foi. Acho que foram vários, mas um dos, assim, que foi muito marcante para mim foi, primeiro, ter que viajar sozinha. Uhum. Por mais que algumas coisas de aeroporto você sabe, né, assim, pela vivência de estar sempre assim no aeroporto, Uhum. mas é diferente quando você está sozinho, uma aeromoça vem perguntar o que você quer comer, se é para te acordar ou não, você precisa de algo, sei lá, daí seja open, oh meu Deus, abre a janela, sei lá, alguma coisa assim, tipo, dá aquele nervosismo, sabe, de É, meu Deus, o que ela tá falando? A gente fica é, desesperado. Quando viaja, tipo, todo mundo, seleção, tem gente que já é fluente. Então você fala, o que que a pessoa falou? E a pessoa vai e te traduz, né? Então, é. eu acho que o maior desafio, primeiro foi esse, né? Quando eu Uhum. viajei pra China, sozinha, sem ninguém. Então, tipo, ter que correr atrás de portão. Nossa, N coisas, E Chitinha. aí Tipo, você meu tem Deus do céu. dúvida, né, se tá certo ou não. Aí agora eu vou ter que perguntar para alguém, que saco. Exato, Eu lembro que exatamente. eu ia falar que eu lembro que a primeira vez que eu viajei também, esse nervosismo do momento que vai chegar a comida, e aí você fica naquela tensão, será que eu vou entender o que ela vai falar? E, tipo, às vezes é o básico, né? É, Chicken ou beef? é, Tipo, aham, a gente cria um absurdo, monstro, né? cria um E monstro. a segunda, voltando o assunto, mas a segunda maior desafio, assim, pra mim foi quando eu cheguei no time e eu achei que a minha tradutora ela falava português, mas Uhum, ela só falava inglês. aham, E eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? Tipo, porque não tinha uma alma penada pra me ajudar, tipo, ela tá falando aham, isso, enfim. uhum, E aí, quando eu cheguei no time também, tipo, fui falar com o Dani, que é o australiano aqui, o fisioterapeuta que trabalha lá, australiano. Meu Deus, eu passei mal demais. Gente, que eu achei que eu ia
sabe quando você fica boiando? Eu achei que eu ia ficar boiando, mas assim, consegui até que, Uhum. vou dizer assim, ir bem, né? Com que. E É, a gente estudou antes também, né? O que, que é. possivelmente eu poderia precisar naquele momento. Ah, verdade. Agora você falando isso, eu lembrei que a gente estudou partes do corpo para você falar quais lesões você tinha ou não tinha, dor aonde você Exato. tinha, lembra? Aham. Até Aham. recentemente você me falou, a gente viu alguma palavra que você falou, ele sempre fala isso, teacher. Agora eu não vou lembrar qual que é. Você lembra, Thay? Qual que era? Ah, eu não vou lembrar, mas de repente no meio da conversa eu lembro. Mas você falou, o Dani sempre fala isso. Mas enfim, uma coisa que você falou interessante é que você não teve, a sua tradutora não foi pro português, pro chinês. E você achou que era, né? Quando Eu você achei que foi. era do chinês pro português. É. Nossa, isso deve ter dado um alívio na cabeça. Pelo menos para chegar lá. E chegou lá, você levou o susto. Então agora é só inglês. Ela não falava português, só em inglês, ela Aham, não fala português. aham. E aí, agora é tranquilo, né? Tipo, nos primeiros Uhum, dias, inclusive, a gente conversava pelo WeChat, né? Que tem a tradução já. uhum. Mas depois, agora, De boa. tranquilo. Uma outra coisa que você falou é que eu fiquei super animada quando você disse que seu fisioterapeuta era australiano, lembra? A gente descobriu isso antes de você ir pra lá, pesquisou o Instagram dele e tal. Sim, Porque os australianos, para quem tá ouvindo, eu morei na Austrália há um ano. E o australiano, o inglês é a língua nativa dele, só que é um sotaque, assim, diferente. Fala aí, Thay, como que é o sotaque do muito. australiano? Assim, como que você sentiu? Olha, teacher, às vezes tem coisas que eu falo, e aí ele fala a mesma coisa, só que é muito diferente. É Tipo muito assim, diferente. ai, Ah. eu não vou saber agora uma coisa, assim, pra poder te falar que ele fala, assim, mas, tipo, eu falo, mano, eu acabei de falar isso, mano, é a mesma coisa. Tipo, uma E coisa ele tipo. fala, Fala, desculpa. não, mas é isso, tipo assim, por exemplo, sei lá, tree, um exemplo, assim, Aham, nem, não é isso, mas, e ele fala de um jeito muito que aberto. tree, é, Eu daí ele, sei, tree, sei lá, não sei explicar. eu sei um Aí eu, exemplo, é o número 8 por causa que eu passei por isso na Austrália. A gente fala eight, eles falam eight. tipo isso, aham, Aham. Eu passei por isso na Austrália, me pediram 8 beers, 8 cervejas, e eu achei que o eight era qualquer coisa menos 8. Eu achei que era o nome da cerveja, qualquer coisa. E aí eu fiquei paralisada assim, tipo, sorry? E ele respondendo, eight, eight. E aí eu fiquei tipo, não sei o que é isso. E aí um cara passou Eles do falam meu muito lado, aberto, simplesmente falou pra mim, eight. Aí eu, eight, não é eight. tipo, como assim, né? Exatamente. Legal. Vamos falar dos resultados? O que que você quanto que você progrediu estando aí na China, tendo um fisioterapeuta australiano, uma tradutora para o inglês, tendo que se virar no inglês? Como que você está se sentindo aí com os resultados do inglês? Olha, eu penso assim, óbvio que ainda falta muita estrada ainda para eu ficar Uhum. 100% fluente e não precisar mais de aulas, eu vou dizer assim, mas Uhum. é, eu sei que eu consigo falar muito bem quando eu tô brava. Tipo, acabou o jogo, e sei lá, vou conversar com o Daniel, aí eu falo, meu, tipo, começo a falar, sabe quando, Sem que às vezes parar. quando a gente tá é, até no nosso momento de raiva no nosso, com a nossa língua, às vezes a gente fica, meu, a gente buga, né? Porque é Uhum. tanta raiva. E a primeira vez que aconteceu isso, depois de um jogo que a gente perdeu, meu, quando eu comecei a falar, depois eu parei, botei a mão na consciência e falei, véi, eu falei tudo em inglês, tipo assim. Uhum. Acho- Então, É eu um acho momento que, que você se permite, talvez, né? Que você, assim, tá, as é, emoções estão à flor da pele, você acaba se permitindo mais. sim, e também, tipo, aquele lance de não pensar, sabe? Eu acho que Uhum. é, você sempre fica falando pra mim. Como é que você fala? Confia no seu Eu cérebro. fui, eu fui, mas fala, como é? Ah, Ah, eu você entro fala como assim. eu fui.
Exatamente. A Tainara, vou contar para quem tá nos ouvindo. A Thay, ela tem mania de falar assim, ela fala o que ela quer falar e depois ela pergunta como que fala aquilo, só que ela já falou. Então ela fala, Teacher, I went to Disney. Peraí, como é que fala? Eu fui para Disney? Tipo isso. O tempo todo, o Sim, tempo todo. o Uhum. tempo todo. É. E aí quando eu tô nesse estágio de nervosismo, eu acho que eu não fico nessa de, será que é isso mesmo que eu falei? Como é que fala isso, sendo que eu já falei, entendeu? Então, eu Uhum. acho que realmente vai fluindo. E uma das, uma das, né, realmente é conseguir me comunicar, entender o que meu técnico fala, porque minha tradutora não fica comigo, né? Mas a Eric é uma chinesa que mora nos Estados Unidos, então, assim, ela fala inglês fluente também. É, e entender é tudo pra mim, assim, tipo, entender o que a pessoa tá querendo dizer, que tá querendo passar. É, obviamente que o mais importante pra mim é entender a minha profissão ali dentro, o resto é consequência, né? Tipo, o que que É. eu preciso fazer, as estratégias. Então, é, eu acho que isso pra mim foi assim o maior ganho, assim, porque o meu maior medo era não conseguir ter esse entendimento, sabe, de duas partes, de, tipo, cara, Uhum. ficar o tempo inteiro com aquela dúvida, sabe, de será que é isso, será que é aquilo? Uhum. Óbvio que no começo, assim, eu tinha muita. Eu segui o fluxo. Uhum. Tipo, meu, ele falou isso, tá, mas vamos seguir o fluxo, eu não sei. Hoje não, tipo, automaticamente, né, a gente vai pegando as coisas também, até mesmo com o chinês, assim, tipo, é muito difícil, não é fácil. Mas eu acho muito bizarro porque a gente tem uma dicção muito parecida com a deles. Por mais que não pareça, mas é muito parecido. Tipo, pra você ter noção. O Dani tá aqui há mais de, acho que 5 temporadas, 6. Tem coisas que ele não consegue pronunciar, ele pronuncia errado por conta da língua. E Uhum. eu, quando elas falam, tipo, ela fala isso, eu falo, elas ficam. Porque eu acho que é muito parecido realmente, assim, sabe? As coisas, a Aham. gente acha que não. Uhum. Mas é muito igual, assim, a questão da pronúncia, vou dizer assim, o Aham. jeito de falar, né? Muito, Uhum. muito parecido. Então. Até brincando, às vezes a gente consegue falar chinês, se a gente parar pra pensar. Então, assim, é, é uma, é uma evolução muito grande pra mim, sabe? Uhum. De conseguir entender e não ficar com essa dúvida. É. Porque eu acho que é muito ruim quando a pessoa fala e a gente finge que entende. Eu faço isso às vezes, não vou mentir. Uhum. Finjo que eu entendo quando eu não quero o assunto, mais ainda. Finjo que eu entendo e só que eu não entendi nada. É horrível isso. Uhum. Quando o assunto é relevante, claramente, mas Uhum. assim. É, eu acho que é o maior medo de todo mundo. É tipo, Tite, eu vou chegar lá, vou jogar fora, vou chegar lá e eu não vou entender nada, não vou entender o que o técnico tá falando, não vou entender o que, que o pessoal tá falando comigo, vou ficar perdidona, né? Assim, na quadra, no jogo, nas estratégias. Legal. Exatamente. E no seu time, Thay, conta um pouco pra gente então. Tem o seu técnico joga umas palavrinhas em inglês, né? Tem a Erin, que fala inglês bem. Inglês. O Daniel é o fisioterapeuta que é australiano. Como que é o Aham. resto do time? As meninas falam inglês? Tem umas 4, são as mais novinhas, Uhum, que elas não falam muito assim, sabe? Por exemplo, é, sabe palavras, vou dizer assim, para se virar, vou dizer uhum, assim, tipo, uhum. é, como eu posso usar isso aqui agora? Tipo, sei lá, o verbo querer, tipo, do you Sei. want, tipo isso, sabe? Assim, não, Uhum, não é aquela coisa muito profunda, uhum. mas. Nossa, quero espirrar. Passou. Mas o time inteiro, assim, é bem flexível, sabe? A maioria, Uhum. minha levantadora fala, tipo, fala no sentido de a gente consegue Uhum. se resolver, Consegue cara, se resolve. resolver. Uhum. É, a outra ponteira, que é a capitã do meu time, fala também, assim. É, quem mais? Uhum. Tem umas 4, fora a Harry, que você consegue conversar inglês, e umas outras você precisa dar umas mímicas, assim, tipo. Uhum. Tá, Mas entendi. é um time super, assim, aberto. A CT Uhum. também, a Uhum. galera tenta, assim, muito Uhum. conversar, falar.
A estatística do meu time é mulher, ela fala. Uhum. E a galera vai tentando, assim, tipo, também com palavras, igual eu no começo. Meu técnico também, às vezes ele fala umas coisas, é, tamo juntos na mesma língua. Aham. Isso é uma coisa também Mas, que a galera também pensa bastante quando vai pra fora, assim, se as pessoas vão ter paciência, se as pessoas vão ajudar. Mas quando você chega e vê que todo mundo também erra, todo mundo também tem dificuldade, não dá um alívio, tá? nossa, tipo, porque na minha cabeça eu achei que eu fosse chegar aqui no time e todo mundo ia falar fluentemente, ninguém ia Uhum. ser tipo, ai, mais ou menos. Na minha cabeça Uhum. era isso. Aham. Tipo, só eu ia ser a Aham. louca, né? Tipo, a der. Aham. Só que não. É. Tipo, quando eu vi que uma ou outra falava, e tem também uns erros, e meu técnico, nossa, Uhum. tipo, e ele, quando ele tá nervoso, ele não consegue falar, não adianta, ele não fala, ele tem que chamar a menina pra traduzir pra mim, mas dá um alívio também quando você tá. Óbvio que eu acho que é muito diferente, tipo, se eu estivesse nos Estados Unidos, Claro, na aham. Austrália, que fala, É. né, tipo, então, assim, seria outra situação, É. outro Sim. universo, outro cotidiano. É. Mas aqui, cara, qualquer coisa que você fala, tipo, por exemplo, eu quero, sei lá, você fala tudo errado, e a pessoa sabe o que você quer, ou É. tipo, sabe? É Então, acho que é incrível. muito É incrível. Quem fala inglês como segunda língua vai se virar. Tipo, duas pessoas que falam inglês como segunda língua vai se virar, vai se entender. É muito mais difícil um americano te exatamente. entender do que uma pessoa que está aprendendo a falar inglês ou não sabe muita coisa. Isso é realmente incrível. E não sei por que a gente tem essa ideia de que a gente vai para fora e todo mundo vai falar inglês super bem. Se o inglês é a sua segunda língua, você vai errar, você vai cometer erro, é normal. A gente erra até em português falando nisso, né? Então, imagina outras pessoas aprendendo, vai ter o vocabulário restrito e tudo mais. E Thay, quero te fazer uma pergunta assim, ó. Quais foram os impactos positivos na sua carreira por você saber falar inglês agora? O que que você acha que você conseguiu aproveitar mais a experiência, conhecer mais as pessoas? Por exemplo, o Daniel, que é um australiano, por saber falar inglês? Ah, com certeza, teacher. Lembra no começo que eu tinha muito receio de, tipo, sair pra comer com ele, assim, Uhum, tipo, almoçar que seja, porque eu achava que eu não ia entender nada, e de fato no começo era muito difícil entender. uhum, E você imagina, tipo, você nunca falou inglês na sua vida, tipo, todos os dias, uhum, e aí do nada você tem que falar, uhum, e a pessoa que você tá convivendo, ela fala muito rápido, que no caso é o Daniel, ele fala, tipo, muito rápido, porque uhum, é o normal dele, né? uhum, Mas assim, eu acho que não só pelas pessoas, mas também de lugares, assim, tipo, a Disney, por exemplo. Tipo, tá bom que era na China e, tipo, as pessoas também têm um pouco mais de dificuldade, mas uhum. querendo ou não, te dá uma coragem de ir. É. Porque, tipo, nossa, que bom. Tipo, eu sei, por exemplo, pedir uma comida, eu sei me virar, sei perguntar onde tá tal coisa, o que que eu preciso fazer para chegar até ali, tipo, me dá uma ajuda, sei lá. Então você fica mais tranquila, né? Uhum, Então, assim, eu acho que realmente, tipo, foi maravilhoso, porque além de conseguir conversar, às vezes, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar. uhum. Tipo, quando eu gosto, assim, tipo, perguntar as coisas, então me ajudou, assim, de Sim, com verdade. certeza. Óbvio que não é como no Brasil, tipo, porque eu sou, se deixar, eu falo do começo ao fim do aquecimento, eu, o tempo inteiro. Mas aqui eu tento, tipo, ter algumas. Eu queria um colar, Uhum, é, só que ele é muito caro, né? Assim, tipo, é uhum, de grife e tudo mais. E aí as meninas usando, eu falei, cara, e agora? Como eu vou, tipo, eu quero, mas, sabe, tipo, eu vou ter que pedir ajuda delas, sim. porque elas vão saber onde vão me ajudar a comprar e tal. E aí eu perguntei pra Aerie, a Aerie tem um também, e aí elas me ajudaram a comprar. E aí eu falei assim, gente, tipo, é sobre isso, sabe? O tempo É, inteiro, tipo, você precisa de uma ajuda, você conseguir pedir ajuda. é, Fala, cara, eu uhum, quero comer tal coisa, onde eu vou? é, Tipo, eu quero comprar tal coisa, onde eu vou? Nesse lugar é, aqui, nesse lugar, tipo, o legal. endereço, como eu chego. É.
Então, Legal. é isso. Ah, Ah. outra coisa muito legal que eu ainda não comentei com você na aula, mas Novidade. a gente tá andando mais junto ao time, porque normalmente anda tipo duas, duas. Aí juntou um grupo de seis, eu e Uhum. mais cinco. Tá. E aí, na penúltima viagem, foi uma viagem muito, muito longa. A gente chegou, acho que era 9 da noite quase aqui. Tipo, das 9 da manhã às 9 da noite, tipo isso. Uhum. E a gente, o nosso voo, ele foi cancelado, né? Atrasou, tipo, não cancelado, mas ele atrasou umas 3 horas. Então a gente ficou sentado, a gente comendo, e a Ari trouxe Uno. Olha só. Sim, e tipo assim, eu amo jogar, né? E fora, aliás, no Brasil, eu viajo sempre com baralho, sempre com Uno. Aqui, como eu vou apresentar um baralho, né? Mas tem também, claramente, obviamente, né? Uhum. E eu não sabia que, tipo, tinha Uno e era tudo em inglês Uno. Tipo, Ah, skip, não sei o quê. Ah, legal. sim. E eu falei, caramba, tá tudo em inglês, velho. Tipo, você começa a, vou dizer assim, a se aproximar nesse sentido, você começa a É. usar mais também o inglês, É né? muito legal. Você vai aprendendo Tipo, coisinha nova, né? De repente o skip você não exato. sabia, e aí você aprendeu Ah, porque você já sabia do Uno. Legal, que demais. O Uno em inglês não chama Uno também? é Uno, aham, Uno. É Uno. Legal, que demais. Gostoso. E aí deu pra Muito brincar, legal. fazer as brincadeirinhas, tipo assim, piada, tipo, jogando. É, tipo, ela começou com o mais simples. Aí a Air perguntou, como que você joga? Aí eu falei, olha, não pode colocar mais dois em cima de mais quatro, nem mais quatro em cima de mais dois. Tipo, explicando, né? Pode espelhar. Não falei pode espelhar, que eu nem sei como é espelhar, mas eu falei, pode duas cartas iguais, da mesma cor e tudo mais. E ela Uhum. foi explicando para as meninas que não entendem inglês, né? Aham. Foi explicando. Então, assim, Ah, que legal. igual você falou, vai abrindo também, né? Para novas palavras. Que legal, que legal. Quando eu fiz o podcast, quando eu gravei com o André Stein, do vôlei de praia, eu fiz uma pergunta para ele, que é o seguinte, Thay, ele tá num ano sabático agora, ele tá na Nova Zelândia agora. E aí, eu gravei antes dele Sonho. ir. Que sonho. Nossa, ele passou pela Filipinas e agora tá na Nova Zelândia. Antes dele ir, eu gravei o episódio com ele e eu perguntei assim para ele. André, das coisas que você está levando na mala, o inglês é uma preocupação? E aí ele falou que não, que o inglês não era uma preocupação. E aí eu queria te perguntar isso, por exemplo, não sei, vamos falar de uma viagem, próxima viagem internacional que você vai fazer, próxima temporada. O inglês vai na bagagem, assim como uma preocupação? O que que você acha? Acho que não. Igual Tipo, eu foi tinha dessa muito. última vez, sabe? Não. Uhum. Nossa, sabe, eu tava pensando esses dias, porque daqui uma semana eu acho que por aí eu já vou, graças a Deus, voltar pro Brasil. Uhum. E quando eu vim pra cá, Uhum. eu não entendi muitas coisas que a comissária falou, porque eu fiquei muito nervosa na hora. Uhum. Tipo, aí eu tinha que parar e, tipo, meu Deus, o que que ela tá falando? E Aham. a maioria das comissárias da Qatar, ou sei lá, elas Uhum. são chinesas também, ou são de outro Uhum. país, assim, não é uma pessoa que mora nos Estados Unidos, não é É. né, um americano, enfim. Então, já não é uma Uhum. pronúncia, assim, de milhões, né? A gente já fica, meu Deus do céu. E aqui eles têm muita mania de falar sem abrir a boca, sem gesticular, tipo, Uhum. sabe, assim, ai, eu fico maluca, mas enfim. E aí eu tava pensando, eu falei, cara, agora eu vou conseguir aproveitar 1000% a minha classe executiva, a primeira Uhum. classe. Pedir Porque as se eu coisas que quiser, você quiser. exato, pedir tudo que eu quiser, eu vou pedir, fazer. Então, assim, eu já sei, tipo, então Uhum. é muito mais leve, assim, sabe? Tipo, Nossa, de sim. poder aproveitar mesmo, porque a gente fica tão preocupada que, É. meu, o Lucas veio pra cá, ele. Eu lembro, ele mandou um vídeo pra mim na hora que a comissária apareceu, a cara dele de desespero. Eu queria. Nossa, mas eu ri tanto, 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 tanto. É. Porque você fica preocupada, não adianta, né? Porque como é que você É. não. Meu, é uma preocupação você não conseguir se comunicar, né? É. E Mas assim, quando. hoje, Uhum. Tranquilo?
Aham. E quando você não tem essa experiência que você teve, porque isso é um divisor de águas, assim, todo mundo fala isso, e também eu senti isso. Você vai pra fora com muito medo, tipo assim, ah, e se eu falar alguma coisa e a pessoa não entender e, tipo, aí ficar, tipo, aquele momento que trava tudo. Mas a gente sempre se resolve quando a conversa trava. Tipo, ah, tá bom, pode ter algum momento que trava, mas no geral a gente sempre se resolve. E depois que você passou por várias experiências que você sentiu que, mesmo não se entendendo, vocês conseguiam se resolver, você se sente muito livre. Tipo, ah, se isso acontecer, beleza, vou me virar, vai dar certo. É, tipo, eu não fico levando mais como culpa, não. Ai, deu pra falar, deu, não entendeu também, não vou ficar me. Se tem tradutor, eu vou tentar botar no tradutor. Se Uhum, não, também não. uhum. Eu hoje sou assim. E Thay, você viveu alguma experiência engraçada ou constrangedora com inglês? Você lembra? É difícil lembrar, assim, mas alguma coisa que você falou e não tinha nada a ver, ou Hum, sim. você lembra? Logo, logo quando eu cheguei aqui, o Dani falava: Ah, quando você quiser tomar um café no Starbucks, alguma coisa assim, você me fala, tudo mais. Nanana. E, nossa, eu cheguei, eu tava acabada, moída, né? Já cheguei treinando, normal. Aí, um dia a gente tava saindo da academia, ele falou assim: Tá, você quer ir hoje almoçar comigo? Uhum. Só que fazia menos de uma semana que eu tinha chego, eu não tinha confiança nenhuma nele. Era uma coisa assim, bem, pra mim, tipo, fora de cogitação naquele momento. Uhum. Só que como eu não sabia ainda vou dizer assim, tipo, se você quer, se eu não sabia o se que era o if ainda, Ah, não sabia, não sei o que, tal, aí ele, if do you wanna, tipo, eu vou com você até o hotel, você deixa suas coisas e a gente vai. Só que na minha cabeça, ele tava dizendo assim, ah, se você quiser, tipo, eu te dou uma carona. Eu não sei o que que eu pensei naquela hora, eu não sei. Isso aqui eu achei que ele não era pra aquele momento, era futuramente na minha cabeça, né? aham. Aí eu, do you want? Aham, yes, yes, ok, no problem. Achando que eu tinha entendido tudo. Aí o cara que me levava, me buscava todos os dias pro hotel, tava me levando. E o Dani foi seguindo a gente de moto. Quando chegou lá, ele falou, tipo assim, I'm waiting here. Aham. Aí eu, hã? Tipo, não, eu não vou. E pra eu falar que eu não ia? Teacher, que vergonha. Eu E lembro que dessa medo ao mesmo história. tempo, sabe? Uhum. Sim, Porque eu claro. falei, meu Você não Deus, conhecia a porque isso pessoa, você pode. acabou de É. chegar. É, E não só isso, mas, tipo, isso poderia acontecer com qualquer pessoa. Tipo, é, você falar uma coisa e era outra coisa totalmente diferente. Daí eu falei, é. Dani, sorry. No, tipo assim, jet lag, tipo, inventando umas palavras. Tava morta. Ele, não, tudo bem, não tem problema. Eu falei, meu Deus, Tainara, você não sabia nem o que o cara tava falando, e você falando yes, ok, yes, aham. Tipo, Ai, ai, eu lembrei dessa história, é verdade. E depois a gente treinou um monte para você chegar no momento de ter coragem de um dia ir tomar um café com ele, porque como ele é australiano, né, ele fala super bem. E no fim, depois você participou, conheceu até os amigos dele, a namorada dele, os né? amigos deles, dele veio pra cá, né, da Austrália pra cá, ficou um tempo aqui, e aí um dos amigos dele é cantor, e a gente cantou um dia e tal, foi bem legal, assim. Uhum. Mas é uma. E inclusive a gente conversou também sobre as Olimpíadas e tudo mais. Mas não é tão fácil, né? É igual você falou, é tipo, meu, é igual chegar no Brasil você conversar com um mineiro da vida, uma pessoa que É, mora fora, tentar aprender sim, português com mineiro, com baiano, sotaque. Uhum. com sotaque, né? É mais difícil, O não sotaque é é assim a coisa difícil. mais fácil. Sim, o sotaque é É. bem difícil. Legal. É, beleza. Vamos pro quadro que eu faço uma perguntinha para você sobre o inglês agora, o Match Point. Eu vou te perguntar uma palavra difícil de pronunciar em inglês. Sabe que eu fiquei.
procurando, mas assim, não sei se é. Eu acho que é a pronúncia mesmo, mas esses dias eu tava conversando sobre o meu colar com a menina do meu time, e ela falou, ah, não sei o quê. Eu falei, ok, send me message. Aham. Uhum. Só que me fala mensagem em inglês. Message, tá certo. Message. Message. Aham. Aí ela, massagem? Ah, ela entendeu Eu falei, massage. porque eu devo ter falado Massage. assim também. É, send message. E eu confundo muito isso. Aham. Muito. Sim. Tá, e você nunca teve dificuldade com pronúncia? Uma observação agora, pensando sobre isso. Eu acho que eu não consigo. Geralmente, os meus alunos me marcam porque tem algumas palavras que eu sempre tenho que estar corrigindo, sabe? Mas você não tem nenhuma palavra assim que me marcou. Não tem essa questão. O que me marca de você é sempre perguntar, sendo que você já falou. Como é a Thai teacher no inglês? Então, ela é difícil, porque ela sempre fala e depois ela pergunta: o que que foi? Como é isso mesmo? E eu É, acabei de falar. sendo que ela acabou de falar, exatamente. O que que você mais gostou de aprender, no inglês? Teve alguma coisa que você gostou bastante? Alguma coisa mais técnica do vôlei ou fora do vôlei? Eu acho que aprender usar os verbos, tipo, no passado e no. É Uhum. difícil, assim, pra mim. Você sabe que eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Até mesmo no português, assim, eu sou muito ruim de gramática, assim, eu não sou de Aham. humanas, eu sou exatas, então é bem difícil. Sim, Então, eu gostei muito, ainda gosto de aprender, porque é uma coisa que a gente usa muito, né? Assim, o tipo, tempo todo. e aquilo que você. É, aquela regra que você falou, meu, você nunca vai falar pra alguém. Tipo, em questão, eu compro isso. Tipo, eu falo, É. comprei, né? Então Uhum. você vai pegando algumas coisas que ajudam muito, assim, no inglês. Muito, 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 muito. Tipo, você nunca. Calma, você nunca vai falar que você comprei. Você não vai falar, tipo, nunca vai falar que eu vou comprar. Tipo, eu É, compro, né? Você não vai falar isso. é. Tipo, eu Uhum. compro um brinco. Não, eu comprei um brinco. Então, sempre no passado. Tipo, você Isso. vai essas regras, assim, eu acho que são É. essenciais, assim, para Essenciais. quem tem dificuldade. É. Imagina você falando em português com o tempo verbal todo errado. Tipo, é super difícil de entender, né? Eu acho que é o primeiro passo, assim, conseguir isso. Presente, passado, futuro, legal. É mesmo. Algum momento marcante no vôlei que você usou o inglês? Eu acho que minha entrevista, quando eu fiz a Eu ia primeira falar entrevista isso, aí. eu tava esperando isso. Como é que foi a primeira entrevista? Foi boa, assim, no começo eu fiquei um pouco meio, cara, será que vai rolar? Mas também pedi pro repórter ser tranquilo, né, porque eu falei, eu falo pouco e tal. E ele foi muito, eu vou dizer assim, muito Compreensivo? assertivo nas perguntas, Ah, tá. tipo, no sentido de, é, me perguntou umas coisas mais claras, Uhum. sabe? Sim, Então isso sim. me ajudou bem, Uhum. assim, a aprender a conseguir falar, né? Assim, no meio me quase buguei, porque a gente fica, né? Muito preocupado, Mas pensando muito. depois, Aham. depois E, foi. tá, a gente fez uma aula sobre a sua entrevista e lembra que a gente viu que a pessoa que fez a legenda errou bastante. Enfim, foi uma ótima entrevista. Foi muito bom mesmo. No momento que você foi chamada para dar a entrevista, você foi tipo, o que você pensou? Falou, acho que dá. Porque eu já, no começo, assim, faz uns 2 meses que eu tinha chegado aqui, a Arina, né, que era a outra estrangeira que tava aqui, ela sempre, coitada, fazia entrevista porque eu não conseguia falar. Eu sabia que, tipo, meu, eu já sabia algumas coisas, mas naquela hora, se eu fosse, ia sair nada. Uhum, Então, assim, prefiro ser sincero, e falar, cara, não dá. Ou se eu ver que dá, dá. uhum. E aí, quando ele falou, você quer falar? Daí eu falei, poxa, eu acho que se eu também não tentar, nunca vai dar, né? É. Falei, olha, eu posso tentar, mas assim, é isso que eu tenho. Uhum. E deu certo, assim. Não foi É, aquela. isso.
Nossa, meu Deus. Não. É, sim. Nossa, mas todo ano eu assisto a VNL, Thay, e eu fico assistindo até o final para assistir as entrevistas. E nunca é uma entrevista tipo, nossa, você pode pegar, sei lá, qualquer os maiores jogadores da Itália, da França. Meu, eles cometem erro, às vezes falam nada com nada. É tipo super de boa. Super de boa mesmo. Muito legal. Tá, agora eu vou pedir para você uma palavra, uma expressão, alguma coisa do inglês que você queria explicar para quem está nos ouvindo. Explicar? Explicar o que significa ou como usar. Ah, uma palavra. Eu ainda estou tentando lembrar aquela palavra que a gente usou, que você falou do Daniel. Nossa, uma palavra. Uma palavra, uma expressão, alguma coisa que você aprendeu, que você achou legal. Pode ser do vôlei também, que você usa bastante na hora de jogar. Ah, eu uso cover. Cover, Cover. teacher. Boa. É tipo assim, é o que meu time precisa, né? Inclusive, no último jogo foi excepcional. Fiquei até de cara, mas assim, Explica pra galera o que que é o cover, cover. cover. Pra quem não entende vôlei, quando você vai atacar Uhum, e tem um bloqueio montado, ou uma bola alta, ou qualquer bola, o time precisa se posicionar para poder ajudar a jogadora, né? uhum, Ou seja, ela atacando e sobram cinco pessoas na quadra para poder ocupar o espaço para bola, se a bola bater no bloqueio e voltar, é, tipo, ter pessoas para poder recuperar essa bola, tipo, não deixar uhum, cair. E é uma, eu vou dizer assim, é uma das coisas mais importantes do vôlei, que isso uhum. é, ganha confiança, né, principalmente pro atacante, mas tira a confiança mesmo do outro time, porque imagina, você tá atacando, mesmo você bloqueando, o time tá cobrindo e tal. É, Então, eu acho legal. que é Muito bom. bem, Muito bom, muito bem, importante. A gente pensa que muito. toda vez que eu vou dar aula para alguém que é do vôlei, eu penso assim, ah, ele sabe as posições do vôlei, ele sabe os fundamentos do vôlei. Mas na verdade não, né, Thay? É o que você falou lá no começo. Então você pensa assim, ah, cover, básico, simples, ah, cobertura. Não, não é. Ah, é muito novo, porque onde que a gente vai aprender isso? Não tem uma escola, não tem nada assim ensinando. Então é bem legal. É uma expressão muito boa. Adorei, muito boa. Tá, Cover. antes da gente mudar para a pergunta final, a Thay tá na final do campeonato chinês. E aí, Thay, animada? Quais as expectativas? Bem grandes. Mas é, confiante, eu acho, na verdade. Uhum, sim, É, igual eu falei pra você no começo, quando a gente tava conversando, que eu tô. Sabe quando você quer que passa pra você. Se eu pudesse, tipo, dar uma olhadinha lá no último jogo pra ver pra qual seria o saber. resultado ali que eu queria, tipo, Eu sei. mas assim, quero muito, nossa, muito, assim, muito ganhar. Na minha casa, aqui no apartamento que eu moro. Eu fiquei. Eu acho que eu nunca contei isso pra você, mas na semana. Você lembra que foi uma semana do Ano Novo aqui, que eu fiquei em casa sem fazer nada? Lembro. Foi uma semana bem difícil pra mim, porque eu me alimentei muito mal, assim, que eu só queria comer besteira. Uhum, Tipo, eu comia pouco, mas só comia merda, sabe? uhum. E aí eu falei, Tainara, poxa vida, velho, falta muito pouco. Tipo, você foi bem até agora. Tipo, teve momentos, óbvio, oscilando, mas agora, é, tipo assim, mais 90% bem e, tipo assim, 10% na merda, sabe? Aham. E aí, uma moça que me ajuda, uma coach, uma psicóloga que me ajuda, Uhum, ela falou, cara, você tem que anotá-las, escrever, né? uhum, Escrever mesmo, que a gente só bota no celular e o cérebro, ele uhum, uhum. não bota isso pra dentro, quando a gente escreve é totalmente diferente. E ela falou, cola na parede, cola nos lugares que você mais vê, assim, tipo, que, por exemplo, você vai pegar um tênis, tá ali na porta do armário, sei lá, em qualquer lugar. E eu colei, depois desse dia, eu falei, cara, falta, faltavam 4 jogos importantes. Tá até ali na Uhum. parede. E pra chegar na semifinal.
Uhum. Depois semifinal e agora a final. Uhum. E aí eu coloquei vários, peguei o caderno, anotei tudo assim que eu queria. Para Uhum. essa, faltavam 5 semanas, tá? Até ali, 5 semanas. 5 semanas. Eu quero me alimentar bem, eu quero focar no meu lado espiritual, quero fazer isso, quero focar no objetivo, porque quando começa a faltar pouco, a gente começa a pensar mais em querer ir embora do que, É. né, aqui. E Uhum. quando falta pouco, é o momento mais importante aqui. É. Falei, cara, embora eu vou de qualquer jeito. Então, assim, eu vou ver isso aqui intensamente. É. E aí eu coloquei tudo, eu coloquei na parede. É, frase motivacional, uma frase motivacional, Uhum. e um versículo que é muito importante para mim. Uhum. E em um deles está escrito 5 semanas para ser campeã chinesa. Só que quando começou os jogos importantes, Uhum. a gente só tomou, a gente ganhou só um jogo. Falei, cara, vai ser muito difícil a gente passar na CM, vai ser muito difícil, meu Deus. Só que quando eu olhava pra eles, eu falei, cara, você botou um objetivo, então vamos atrás. Isso. Fazer o que eu Legal. posso, que tá tudo no meu alcance. Agora, se der certo, aí já é outro 500. E deu certo. Agora, falta uma semana para eu ser campeã chinesa. Ah, que demais. Que Então, legal. assim, eu tô olhando assim, eu falo, cara, foi uma trajetória muito difícil, né? Assim, muito boa, muito, assim, nossa, que experiência maravilhosa, não sei mensurar, Uhum. mas sabe quando você quer fechar? Tem Com que ser chave de ganhando. ouro. Tipo É, com assim, chave de exato. ouro. É, isso é muito É legal. exatamente isso. Verdade, a gente não falou disso, mas você gostou muito da experiência aí na China, né? Da cidade. Nossa, eu amei. Eu amei, amei, assim. Meu Deus. Tipo, se eu pudesse, eu jogava aqui minha vida inteira, tranquilamente. Aham. Uhum. O que que você mais gostou aí? Ou o que que você gostou, assim, que te atraiu bastante? Cara, além do vôlei, de você poder ser você, fazer o que você tem vontade, Uhum. e o máximo que você vai receber é um xingo por você não arriscar, Uhum. eu me identifiquei muito, assim, em questão de jogo, né? Porque eu jogo arriscando o tempo inteiro, tipo. Uhum. Então, quando meu técnico no 24-23, eu vou sacar 24 para outro time, ele fala, segue seu coração, é só o que você quer escutar, né? Legal, ele fala Então, isso? acho que fala. Ele Aham. fala, você é livre para fazer o que você quiser. Ele fala, ele odeia, Tite, ele odeia que eu largo. Odeia. Se a Uhum. bola subir lá no teto, a bola estiver lá na linha do saque, possa atacar por fora da antena, tomar um bloqueio, um badar, ele fala que eu tenho que atacar todas as bolas. Uhum. E isso é um jogo, isso é uma confiança muito importante pra mim, né? Assim, uma Legal. credibilidade muito boa, assim. Porque a gente Nossa, fica que com medo, legal. mas minha filha, como que a bola vem lá do outro lado da quadra, no teto pra você atacar? Nem, não é fácil. Não. Uhum. Mas eu acho que a minha experiência aqui, sinceramente, foi muito pessoal, mas eu me identifiquei muito, eu achei muito bizarro, assim, porque com o lugar, Você com as gostou muito da pessoas cidade, né? da cidade também, e, tipo, a convivência é muito tranquila. Uhum. Tipo assim, não vê, sabe, ninguém te olhando torto, Uhum. talvez assim, ninguém. E sei lá se existiu isso, eu também não quero nem saber, porque elas falam em chinês, então quero nem saber se elas gostaram ou não, que. Mas Uhum. todo mundo, assim, me acolheu muito, sabe? Tipo, foi um lugar muito, muito que eu vou guardar no meu coração Legal. pra sempre, assim, foi muito Muito legal. legal. Falando dessa experiência incrível, eu vou ter que perguntar para você sobre a Disney, né? Eu já sei de tudo, tintim por tintim, mas conta pra galera como é que foi ir pra Disney na China. Ai, gente, até hoje eu não acredito. Foi realmente, assim, um sonho realizado. Quase que eu não fui. Aí eu falei, não, eu vou. Só fui porque os ingressos realmente já estavam comprados. Uhum. Se eu não tivesse ido, eu não sei se eu ia me arrepender, porque Você não ia eu não saber. ia saber tamanha magia que era. É. Então, assim, até hoje a orelhinha tá ali que eu fico olhando. Eu falo, gente, eu fui real. Eu fui pra Disney. E parece brincadeira, assim, parece um. Parece um sonho mesmo. Parece que, tipo,
Cara, isso aconteceu quando eu tava dormindo, assim, não parece real, entendeu? Foi, Aham. nossa, maravilhoso. É Meu muito sonho agora é mágico. ir na Disney de todo lugar. Nova meta. Ir em todas as É, Disney por aí, pelo mundo. Legal. Tá, última pergunta que eu sempre pergunto para meus alunos é o seguinte: é, agora que você já sabe inglês, que você já fala, que você já se vira bem, antes você podia achar que era uma coisa muito difícil, mas agora, você acha que o inglês realmente é um bicho de sete cabeças? não, quando você quer mesmo, não. Uhum. Mas tem que querer, tipo assim. É, É o que eu falei. Tá com medo, minha filha? Vai falar com medo mesmo. Vai errar, puta merda, errei, dane-se. vai em Não frente. é, não é assim aquele negócio assim de, ai meu Deus. No começo é realmente, mas depois você vai vendo que, mano, Sim. Todo mundo erra, é de boa. Aham. não, só de você falar want, tipo, ah, eu quero, aí eu queria, a pessoa já vai saber, a pessoa que fala inglês, que tá Já. conversando com você, ela não vai, tipo, haha, você errou, né? Ela vai falar, vai tentar te ajudar, meu, ela vai falar, ah, Exato. você, tipo, ah, queria ir, eu quero ir. Uhum. Tipo, então, assim, É. nossa, hoje eu sou muito de boaça. Aham. Até o negócio da entrevista que você comentou, né? Que, tipo, você falou pro entrevistador, ah, eu sei, mas eu tô aprendendo, e aí ele, tipo, tentou ser o mais tranquilo possível, né? Não, sempre, essa estratégia a gente sempre tem que usar, de falar pra pessoa, tô aprendendo, é, fala devagar e tal, legal. E qual dica você daria pra quem quer aprender inglês? Pra quem é do mundo do vôlei mesmo. Primeiro, fazer aula com você, Ah! Adorei mas eu essa acho dica. que, meu, não ter, ficar se omitindo, sabe? Aham. Tipo, Ficar deixando pra o lá, né? inglês é, o inglês é objetivo, você tem que ser objetivo com o É. inglês. Não é uma coisa que você vai fazer rodeio, assim. Você não vai falar, tipo, mano, no inglês. Você não vai falar Uhum. cara. Você não vai falar. Você vai falar o ele, ela, eles, tipo, Nós nós. queremos, nós vamos, eles Aqui. foram, eu comprei. Uhum, Exato. Você não vai uhum. ficar tipo assim, que da hora. Como é que da hora o inglês? Não, gente, é É, objetividade. Você quer usar o inglês pra isso? Então, bora aprender. é. Tipo, as gírias, os palavrões pra quem quer aprender. Isso é com o Uhum, tempo, gente, né? Eu acho, é. assim, na minha Sim, é, percepção, assim. Que sim, às vezes a gente fica, "Ah, como é que fala isso em inglês? Como é que é, aquele. Mano, não é, existe. Eu falei é, pra você esses dias. Português é um negócio diferenciado. A gente é. tem as nossas negócios, nossos macetes. Como você fala macete em inglês? É, o português e o brasileiro é, não, é outra coisa. Entendeu? Você não vai falar assim, igual eu gravei um vídeo com as meninas. Tamo na final. Você vai falar tamo no inglês? Não. Estamos. Ai, ai. Então, assim, Aham. é objetividade. É, essa dica é muito boa mesmo, porque eu tenho alguns alunos que eu sempre falo para eles: para de pensar em português, para de falar o que você quer falar em português e em inglês. Tipo, vai dificultar muito, vai direto ao ponto. Muito. I want to buy this. I will go to China. Beleza, vai assim. É isso mesmo, a objetividade é muito importante. E focar no que você precisa. Isso aí. É, Boa. exato. Amei. Exatamente. Muito bom. Adorei. Obrigada, Thay. Obrigada por o seu pro seu tempo. No momento que a gente está gravando, ainda ela vai jogar ainda a final, ela ainda está na China, mas falta o quê? Uma semana agora para você voltar para o Brasil? Se for até o terceiro jogo, hoje é dia 27. Se for até o terceiro jogo, que é dia 8, falta uma semana e 3 dias. Nossa. E eu queria muito gravar com a Thay agora, porque depois que ela voltar para o Brasil, esquece. O tanto de coisa É. que ela tá vai fazer e comer. Inclusive, eu vou fazer aula eu vou tirar férias de inglês, de yoga. Uhum. Eu vou viver intensamente as minhas semanas de férias. Eu já estava te planejando Só o tirar único, eu férias. falei, o único compromisso que eu vou ter é ter que ir na academia e brincar de beach tênis. O resto, Sim, vai zero aproveitar. compromisso.
Aproveitar, Exato. cozinhar, comer tudo que você quiser, visitar os lugares, ver a família, os amigos, todo mundo. É isso aí, aproveite. Ir pra praia. Nossa, meu Deus. Aham. Tá, e muito obrigada e Obrigada, eu, Titi. até a próxima. Até a nossa próxima aula, na verdade.